Vamos então ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. Temos aqui a pergunta do Rafael do Guarujá. Na verdade, o Rafael faz aqui aquele 2 em 1, né? Duas perguntas em uma. Primeira pergunta, o Rafael coloca aqui que o pastor estava pregando e citou um texto sobre consultar os mortos. E parou aí. Quero saber, de 1 Samuel 28, o que é que os espíritas usam contra a gente. Saul consultou uma vidente. Nós queremos dizer ao Rafael que a sua primeira pergunta a respeito da atitude do rei Saul, que consultou uma vidente, conforme está em 1 Samuel, capítulo 28, que a situação de Saul, a princípio, era uma situação agradável a Deus, ele era obediente a Deus como rei. Houve um tempo em que ele retirou do território de Israel todos que invocavam espíritos de mortos, mas com o passar do tempo ele foi declinando da fé e se tornou, por fim, um apóstata. Deus não falava mais com ele, mesmo que ele consultasse a Deus, não havia resposta. Então ele passou a recorrer a meios espíritas, como muitas pessoas fazem hoje, essa forma de tentar uma comunicação que eles estão precisando, mas quando não encontram da parte de Deus, procuram outras fontes. Daí porque nós temos aqui, em nosso meio, a Umbanda Quimbanda. Umbanda é despacho para o bem. Quimbanda é para tirar o despacho feito por outra entidade. Mas nós temos então que Saul fez essa consulta e ela está registrada aqui em 1 Samuel capítulo 28. Nós queremos emitir nossa posição com relação a essa providência de Saul, que resultou, por fim, dessa desobediência flagrante dele buscar uma médium, uma pitonisa, qualquer que seja o título, para buscar socorro, visto que ele estava sendo ameaçado pelo exército dos filisteus, e ele se sentia fraco para poder combater, e ele queria uma orientação da parte de Deus. Então dizemos o seguinte: Saul perdera a graça de Deus, daí não lhe podia mais responder. Isso nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 15, 23. Lá está bem claro quando Samuel deu uma repreensão em Saul, porque ele não obedeceu a palavra de Deus, chegando a dizer, quando ele queria oferecer sacrifícios a Deus, que obedecer seria melhor do que sacrificar. Havendo essa separação, então ele se pôs a evocar outros espíritos. Agora, e nós vemos assim nessa posição de Saul que ele estava contrário à palavra de Deus, porque nós lemos, por exemplo, em Êxodo 22, 18, que a feiticeira não deixarás viver. Nós encontramos também em Levítico 20, 27, qualquer manifestação que viesse de fontes inidôneas espirituais, que devia a pessoa parar com aquela maneira de agir, porque senão ele também seria morto. E nós temos assim também no livro de Isaías, capítulo 8, 19 e 20, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos, que cochicham entre os dentes, não recorrerá um povo a seu Deus. E outra passagem, como nós temos exatamente Deuteronômio, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 18, versículos 9 a 12. Então, Deus havia proibido terminantemente,
Mas mesmo assim, ele tomando conhecimento, ele foi procurar esta adivinhadora ou esta pitonisa. E nós sabemos que esta teimosia de Saul custou-lhe a vida, porque vamos encontrar em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, que Deus o conduziu à morte, isto é, consentiu que ele fosse morto pelo seu inimigo a quem tanto temia. Mas está bem claro esta palavra em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Repetindo, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. Então ele veio a cair na mão do seu inimigo com consentimento de Deus pela sua desobediência em consultar espíritos familiares. Quanto à segunda parte, em que Rafael faz pergunta a respeito de 2 Reis, capítulo 6 e versículo 25, a pergunta dele: trocaria pedras de prata por esterco de pombo? Ora, quando uma pessoa está na iminência da morte, cercada de fome atroz, ele naturalmente abandona qualquer bem que ele tenha para que ele conseguir alimento, como também para conseguir água às vezes, porque a vida dele está em jogo. E foi o que ocorreu exatamente aqui, quando a situação em Samaria, a cidade estava cercada, não havia comunicação com os de fora, o povo dentro da cidade estava perecendo, havendo o cúmulo de duas mulheres entre si, combinarem cada qual comer o filho uma da outra. Então a situação era calamitosa. E havia pessoas que tinham dinheiro e pagavam um valor exacerbado até por esterco de pombas. Então é o que diz aqui o texto sagrado, para poder sobreviver. É uma normalidade que se deu por causa do pecado que havia entre o povo de Deus naquele tempo. Muito bem. Próxima pergunta. Uma pessoa que não quer se identificar quer uma informação sobre a Fogueira Santa, que algumas igrejas fazem essa campanha de Fogueira Santa. Eu quero dizer ao nosso consulente, que não se identificou, que um obreiro, ele deve ter certo conhecimento da Bíblia Sagrada quanto o Deus a quem nós servimos. Por exemplo, a transcendência de Deus. A Bíblia relata a transcendência de Deus. Ele possuía atributos que são para nós não temos essa condição. Quais são os atributos de Deus, então, que são incomunicáveis a um ser humano? Não vou recitar todos, mas a eternidade. Deus não é um ser criado, ele sempre existiu. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus é onipresente, dentre outros atributos de Deus. E quando eu leio de uma igreja que promove uma campanha de oração denominada Fogueira Santa de Israel, com o propósito de pessoas, membros ou simpatizantes dessa igreja,
fazerem dotações, valores em dinheiro, para que o seu pedido de oração seja levado àquela região da Judéia, como é chamado Fogueira Santa de Israel, francamente desconhecer esse poder de Deus, porque Deus pode ouvir lá, tão distante, mas pode ouvir também a cada um de nós aqui. Como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Você vai fazer um pedido de oração para ser conduzido lá no distante Israel? Por quê? Porque Deus ouve lá melhor do que aqui? Está aparecendo o caso da mulher samaritana, que quando Jesus começou a conversar com ela, ela fez uma indagação: qual é o lugar certo de adoração? Vocês, judeus, adoram em Jerusalém. Nós, samaritanos, adoramos no monte Gerizim. Qual é o lugar certo? Jesus disse: tanto lá como cá, porque Deus é espírito. E os que se aproximam dele o adoram em espírito e em verdade. Em qualquer lugar onde estivermos, podemos clamar a Deus, que Ele está pronto para nos ouvir. Então, quero dizer que essa campanha de viajar para Fogueira Santa de Israel, tenha paciência. É preciso que tenhamos entendimento para saber que atrás disso não há uma sinceridade, porque Deus, que a quem servimos, pelo menos admitimos que essa igreja tenha conhecimento, os líderes tenham conhecimento dos atributos incomunicáveis de Deus, que dão margem a lhe saber tudo, estar presente em todo lado e poder tudo. É a nossa resposta para a pessoa que nos pergunta, embora não tenha dado o seu nome. Muito bem. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Ligue e participe, 3307-4429. Faça sua pergunta, seu comentário sobre a vida cristã e o pastor Natanael Rinaldi responderá, como sempre, consultando a Bíblia. Pergunta do Eduardo do Guarujá. Ele fala o seguinte: por que algumas igrejas usam a expressão está amarrado? É uma expressão que eu chamaria um jargão entre as igrejas pentecostais, em que determinada pessoa ordena a alguém que manifesta-se com aparência de uma possessão demoníaca, e ele então dá um grito ou uma voz ativa: está amarrado, como que com isso debelando a atividade da possessão da pessoa espiritual que está tomando conta dessa vida. Eu não vejo razão para hoje, veja bem, hoje, presentemente, dar um brado desse dentro de uma igreja está amarrado. Porque a missão do diabo neste momento, nestes dias que vivemos, até chegar o tempo oportuno, quando diz lá no livro, no capítulo 20 do livro do Apocalipse, que ele vai ficar amarrado, sim. Vai ficar amarrado por 1000 anos, sem poder enganar qualquer pessoa. Mas não é agora. Futuramente. Nós não estamos ainda no milênio. Consequentemente, o diabo tem a sua ação de hoje, que é dito na Bíblia: ele anda ao nosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Precisamos resisti-lo na fé, para que ele se afugente de nós. Mas amarrá-lo, não temos essa autoridade, porque nem Jesus o amarrou. Não que não tivesse poder, mas não fez essa colocação, e de modo que usar esta frase, esta declaração, presentemente não tem autoridade. Agora, podemos sim resistir ao diabo e ele fugir de nós, como diz o capítulo 6
da carta de Paulo aos Efésios. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para isso nós temos armaduras e, notadamente, temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para rechaçar qualquer investida do nosso inimigo. Como eu vou rechaçar? Eu trazendo a Bíblia na minha mente, no meu coração ou nas minhas mãos, e citando a Bíblia quando há uma provocação da parte dele. Próxima pergunta, a pessoa que não quer se identificar diz o seguinte: considerando que os falsos mestres andam visitando diariamente em horários impróprios, batendo nas portas das casas de pessoas a quem querem ministrar suas heresias, ocorre-me perguntar quem eram os falsos mestres que se infiltraram nas igrejas da Galácia, contestando o que Paulo ensinava e procurando minar sua autoridade de apóstolo, ensinando doutrinas ligadas ao judaísmo. Como Paulo tratou esses falsos mestres, pastor Natanael? Antes de me ater ao texto bíblico, eu quero dizer que, por exemplo, um dia de domingo, a família está em casa, ainda 7 horas da manhã, deitada, ou 8 horas da manhã, as crianças não se levantaram ainda, toca a campainha da casa ou do apartamento. Bom, se é um parente próximo que esteja surpreendendo a família para uma visita, ainda tem cabimento. É da família, é parente. Mas uma pessoa estranha anunciar que veio oferecer qualquer artigo religioso, revistas, etc., isso é um atrevimento. E é o que está ocorrendo em todo o Brasil e em muitos outros lugares do exterior. E não é somente isso que ocorre, então, nossos dias, mas também nos dias de Paulo, ele ficou numa situação de alerta, porque ele se viu numa situação difícil, porque ele ensinou, doutrinou por algum tempo as igrejas que estavam na Galácia, e observou posteriormente que estavam aparecendo líderes religiosos penetrando nas igrejas e nas casas e querendo ministrar um evangelho diferente que Paulo estava repelindo de acordo com o que nós lemos na carta aos Gálatas, no capítulo 1, chegando ao extremo, o apóstolo Paulo, de dizer: olha, se um anjo do céu vos anunciar outro evangelho além do que tem anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema, como é conhecida de todos, significa maldito. E ele estava observando que estavam entrando, então, uma classe de pessoas judaizantes que estavam querendo fazer o povo que seguia Paulo no Evangelho de Cristo a renunciar e passar e cumprir preceitos, mandamentos da lei de Moisés. Notadamente, quem lê no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, observa isso. Vinham judeus que haviam recebido a fé e diziam aos crentes gentílicos: se vos não circuncidardes e não andardes conforme a lei de Moisés, não podeis salvar-vos. Exatamente o mesmo é o que estava acontecendo nos dias do apóstolo Paulo. Então ele diz, no versículo 6 do capítulo 1, maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja anátema. Então, ele estava aqui, e no capítulo 3, para não ir muito longe, ele de novo desabafa, dizendo no versículo 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou
para não obedecerdes à verdade e à voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então Paulo está repelindo e avisando os seus leitores das igrejas da Galácia para não se envolverem nesse particular trazido por outros mestres ligados ao judaísmo. E quanto ao fim do mundo, pastor Natanael Rinaldi, foi realmente anunciado para ocorrer no século XX? Eu digo sim. E eu fico admirado como é que pessoas de entidades religiosas conhecidas mundialmente podem cair num ridículo desse, sabendo que estão falando algo que não é verdade, mas enquanto não chegar o tempo, vai aproveitar, porque vai deixar o povo alarmado, e essa gente que trabalha na distribuição de revistas vai acompanhar também o povo de fora. Então nós temos a predição do fim do mundo para o século XX, está bem explícita na literatura das Testemunhas de Jeová. Por exemplo, no livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová, como? Datada de 1973, página 200, diz o seguinte: dentro em breve no século XX, vou repetir, dentro em breve no século XX começará a batalha no dia de Jeová contra o antítipo moderno de Jerusalém, a cristandade. E eu perguntaria a você, meu leitor, o meu ouvinte, melhor dizendo, quantos anos nós estamos depois do século XX? Nós estamos no ano 2013 do século XXI. Do fim do século XX, a batalha do dia de Jeová não aconteceu. O que caracteriza isso? Uma falsa profecia. Falar assim, século XX, terminou no ano 2000. E essa batalha do Armagedão anunciada também não chegou. Não se deu o fim do mundo. E ainda nessa linha de perguntas e raciocínio, ocorreu qualquer outra publicação anunciando outros acontecimentos escatológicos que não viessem a se cumprir, pastor Natanael? Sim, em A Sentinela, a pergunta sobre quando seriam cumpridos os acontecimentos de Mateus 24, 29 e Mateus 25, 46. E foi respondido assim: a conclusão que indicam se dá neste século XX. Sentinela, de 1º de novembro de 1975, página 659. Muito bem. E poderia o irmão indicar o que dizem essas passagens bíblicas de Mateus 24, 29 e 25, 46? Vou ler as duas referências. A primeira, como Mateus 24, 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Tem algum registro de ocorrências como essas dentro do século XX, que já terminou? Agora, para o segundo versículo bíblico, Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Sentinela de 1º de janeiro de 1989, na página 12. Então é preciso ter cuidado com essas profecias alarmantes, que são
preparadas assim para assustar o povo que não lê Bíblia e está fora da Bíblia Sagrada. E essa falta de cumprimento, pastor, de profecias feitas pela classe de profetas que recebem orientação da sede do Brooklyn, nos Estados Unidos. Sabemos, vocês sabem, né, irmãos, de quem nós estamos falando. Prova que são realmente profetas de Deus? Os textos não deixam dúvida quanto às predições para o século XX que se mostraram falsas, pois já estamos no século XXI, 13 anos depois, 2013, e o fim ainda não veio. Então, quando nós avisamos aqui, é porque queremos prevenir os nossos ouvintes, para ter um conhecimento da Bíblia Sagrada, para não deixarem se iludir. Então está aí, irmãos. Aquele profeta que faz uma previsão e a previsão não se cumpre é um falso profeta. Pergunta do Ferreira, o Ferreira da Assembleia de Deus, a passagem que relata os endemoniados gadarenos estão em 3 evangelhos, ele fala aqui. Ele já pesquisou aqui, o Ferreira. Muito bem, Ferreira, parabéns. Ele diz que está em Mateus 8, 28 a 33. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 20. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 26 a 39. E ele complementa aqui que em 2 passagens bíblicas falam de 2 endemoniados. E num evangelho ou numa passagem bíblica só fala de um. Como que o senhor poderia explicar essa situação para o Ferreira da Assembleia de Deus, pastor? Bom, quero dizer em primeiro lugar que Jesus desceu a esta cidade, ou este lugar chamado Gadara, e nesta cidade havia o problema de um homem se mostrar fora de si e agir de modo de possessão demoníaca. Ele não dormia em casa, ele não se dava bem com ninguém, dormia nos cemitérios, uivava durante a noite. Quando era preso pelas autoridades, ele quebrava os grilhões e vivia como um tipo de pessoa louca por aquela região e atormentando as pessoas do lugar. Agora, parece uma incoerência o que foi anotado pelo nosso ouvinte. Em Mateus 8, 28, são mencionados 2 gadarenos. E tendo chegado ao outro lugar, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Já no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 12, diz o texto: chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro 2 dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Então aqui Marcos está apontando apenas um. E Lucas 8, 26 a 27 diz assim: navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galiléia, e quando desceu para a terra, saíram ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde que muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Neste, então, eram 2 homens endemoniados, porém, entre os 2, houve um que mais se destacou, sendo omitido o que, embora possesso, nada fez que pudesse ser destacado. Então, os 3 registros estão corretos. Queremos dizer, então, repetindo para a compreensão, eram quantos os gadarenos possessos? Eram 2. Há o registro num dos evangelhos dessa colocação, mas em 2 evangelhos há apenas um. Como se explica 2 ou 1? Ora,
O que nós entendemos, à luz da Bíblia Sagrada, é que o registro por parte de dois dos outros escritores evangelistas, eles anotaram aquele que causava mais atenção do povo, da população presente, pela sua maneira de se conduzir. E o outro que, embora formasse parceiro com este mais evidente, ele não tinha a mesma conotação de práticas que sujeitassem a chamar a atenção do povo. De modo que ficou registrado a posição num dos evangelhos de duas pessoas possessas e nos dois outros evangelhos apenas aquele que se notabilizou por práticas impróprias a ponto de ser chamado por Jesus e Jesus indagar dele: qual é o teu nome? E a resposta dele foi: legião, porque somos muitos. Já pensou um ser humano com posse no seu íntimo de quase 6.000 demônios agindo no seu corpo? Que figura dantesca, medonha, pavorosa não era, a ponto de não dormir em casa, andar pelos sepulcros, dormir nos sepulcros, não é natural para um ser humano. Mas ele, possesso, ele agia assim. Então foi este que deu mais atenção. Muito bem, estamos aqui quase no final do nosso programa, mas queria, como estamos aí em período de festas, né, comemoração ao final do ano, Natal, nascimento que comemoramos, né, uma data de nascimento de Jesus, fazer uma pergunta aqui para o pastor Natanael Rinaldi a respeito do Papai Noel, que muitos irmãos, às vezes crentes, né, levam seus filhos até para conversar com o Papai Noel e não acham nada de errado sobre isso. Aí temos também algumas vezes olhado na televisão, assistido alguns programas de televisão e vemos pregações até de pastores e vemos, pelo menos o ano passado, igrejas até decoradas com algum tipo daquela guirlandas, né, que são enfeites de Natal que muitas pessoas usam também. Não é uma questão aqui de querer pregar algum radicalismo, mas como sempre temos que ouvir aqui o nosso mestre aqui, o que diz à luz da Bíblia. Queria fazer essa pergunta ao pastor Natanael Rinaldi, o que deve se entender dos crentes levarem as crianças para falar com Papai Noel e também a respeito de algumas igrejas usarem esse tipo de decoração, embora possam achar que não tenha nenhum mal sobre isso, pastor Natanael Rinaldi. Eu quero dizer o seguinte, que duas colocações. Primeiro, a evidência bíblica, como temos falado repetidamente, aponta que houve uma festividade no nascimento de Jesus. Não foi algo que ocorreu encobertamente, que ninguém tomou conhecimento, mas de modo maior ainda, foram anjos que comemoraram o nascimento de Jesus. Conforme Lucas capítulo 2, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Então, está aqui o registro bíblico, Lucas capítulo 2, podemos ler do versículo 7 até o versículo 17. Houve manifestação celestial, houve comunicação para os homens, pastores que tomavam conta dos seus rebanhos,
eles procuraram espalhar a notícia com muita avidez e também foram à festa. Mas lá havia alguém cujo aniversário precisava ser comemorado. Mas não é o que ocorre hoje. É verdade que a festa é chamada Natal. Natal é nascimento de quem? Jesus. Então ficam aquelas picuinhas, implicações. Ah, mas não se sabe o mês que Jesus nasceu. É uma verdade histórica, não contesto. Ah, mas não se sabe o dia que Jesus nasceu. Também é verdade. Só que param por aí. Ah, é verdade que Jesus nasceu 4 anos antes da data que lhe é atribuída como ano do seu nascimento, o que levaria o nosso calendário para 2017. Ninguém se importa com isso, mas quebraria todas as profecias cronológicas de seitas que andam aí apregoando acontecimentos futuros e parece que ignoram essa colocação histórica do nascimento de Cristo. Então, o que nós recomendamos à luz da Bíblia é que façamos um culto de agradecimento a Deus, como foi dito, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, a quem Ele quer bem. E nós trazemos boa vontade aos homens através da pregação do Evangelho. O homem está separado de Deus, recebendo a Cristo. Ele se aproxima de Deus. É a nossa preocupação. Não vamos enfeitar a nossa igreja com essas novidades de festas de comércio que se vale disso para promover venda dos seus artigos. Se quiserem fazer, nós não vamos objetar, mas é uma questão que ocorre fora da igreja. E ser francos com nossas crianças, que, na verdade, Papai Noel é uma figura mitológica. Nem vamos pedir a bênção para ele, peça a bênção para o seu pai, mas não para um Papai Noel. Então aí está uma colocação equilibrada, não somos contra, vamos estar presentes no dia em que a humanidade festeja esse nascimento de Cristo, mas estaremos glorificando o nome de Deus pela sua dádiva, como João 3,16 nos alerta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, se a família depois do culto quiser se reunir em família para uma mesa, para um alimento, para um ajuntamento de pessoas da família, é uma questão toda familiar que nós não objetamos, à luz da Bíblia, à luz da Bíblia, à luz da Bíblia.